estar orando por vocês, abençoando todas as famílias. Eu estava essa semana orando, queridos. Se você não sabe, fique sabendo agora nesse instante, fique sabendo que você é alvo das minhas orações. Amém? Eu não consigo, claro que é impossível lembrar o nome de todos, mas eu falo, Senhor, todos que entram por aquelas portas, que participam dos cultos, todos que são integrados, todos que fazem parte da membresia, todos os congregados, todos que estão sempre com a gente, o teu povo, as famílias, muitas vezes lá da sua casa, só você que vem servindo a Deus, mas saiba que eu estou pedindo pela sua casa também, e você está representando a sua casa hoje aqui na presença de Deus. Quem crê que ainda, antes que a porta se feche, antes que a lâmpada se apague, quem crê que Deus vai salvar a sua casa? Quem crê? Diga assim: antes que a porta se feche. Não, mas você falou, agora, calma, mas fala com toda autoridade. Mas fala com autoridade, tem que falar forte aí. Tem que falar forte. Diga assim: antes que a porta se feche, a minha casa entrará na arca. Diga assim: entrada na arca é sinal de salvação. Quem está para o lado de fora sofrerá o duro juízo. Não é o pastor que está falando, é a Bíblia. É o que aconteceu. Você pode ler a partir de Gênesis capítulo 6, todo o episódio do grande dilúvio, do grande juízo de Deus sobre essa terra. Os que entraram, quantas pessoas, pastor Marco? 8 pessoas entraram, somente a família de Noé. Mas pastor Marco, toda aquela geração antediluviana pereceu, os descendentes de Caim, todos os descendentes de Sete que se uniram com os descendentes de Caim, e a depravação foi total, toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio. Somente Noé e a sua família. Noé conseguiu ganhar a sua casa. Se você conseguir ganhar a sua casa, ok, já está de bom, já é a bênção de Deus. Cada um de nós, é por isso que em cada família Deus salva alguém, porque Deus quer um agente seu ali para promover mais coisas lindas na família e acabar salvando a família inteira, porque não é propósito de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento antes que a lâmpada se apague, que a porta se feche. Eu quero compartilhar com você uma palavra linda que Deus me falou ao coração essa semana, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos extrair desse texto algumas lições preciosas para a nossa vida. Quem está feliz com tudo que está acontecendo, diga amém. Amém. O que está acontecendo assim, pastor, que o senhor está tão feliz? Todos nós estamos felizes. Eu creio que a minha alegria é a sua alegria também, né? Essa nova aquisição aqui da igreja, esse passo, né, como diz o Ricardo, de fé, e aquilo que a gente sempre vem comentando, onde há visão, há provisão, né? O nosso Deus alimentou uma multidão no deserto por 40 anos. Eles pediram carne, Ele deu carne, pão todo dia pela manhã, água da rocha. Deus era providência em todo momento na vida daquele povo. E eu acredito que o mesmo Deus é o Deus que nós servimos, o Deus que alimentou Israel por 40 anos lá, que cuidou daquele povo, é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Então há provisão sim. Nós vamos continuar firme com Jesus. Tem muito para conquistar, há muito tempo. Nós vínhamos orando por esse avivamento, e só é o começo desse grande avivamento que Deus falara que ia fazer, e está fazendo nesse lugar. Eu creio que coisas lindas acontecerão ainda nesse lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Claro que cada um de nós é um agente de Deus, lá no bairro, lá na casa, lá no serviço. Cada um de nós somos os agentes de Deus para a propagação do Evangelho e para ganhar outras vidas, porque foi falado aqui já muitas vezes por vários pregadores que passam por essa tribuna que ovelha gera ovelha. Então nós precisamos que você, lá na sua casa, no seu bairro, divulgue o trabalho dessa igreja. Amém? Diga: ó, está hiper legal, está show de bola, como você queira dizer aí, use o seu linguajar aí. Está maravilhoso, está lindo demais, a igreja investe pesado. Está tudo preparado, um ambiente aconchegante, muito lindo. Convide as pessoas, pode convidar sem medo, tá? Os que estão aqui na frente estão se esmerando para dar o melhor de si, estão buscando a Deus.
E eu tenho certeza que você não vai se decepcionar em trazer as pessoas aqui. As pessoas vão gostar e vão voltar inúmeras vezes aqui e vão se converter. E se convertendo é uma alma que você ganha para o reino de Deus. Amém? E a recompensa, disse o Senhor, através da revelação que Ele dara ao apóstolo João, no Apocalipse, Ele disse, o galardão vem com Ele. O que é galardão? Galardão é recompensa, ou seja, o dia que Ele vier, todos nós seremos o quê? Recompensados por tudo que fizemos aqui em prol do reino de Deus. Abriu aí a sua Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Estou com Mateus na cabeça há alguns dias, que estou preparando alguma coisa ali em Mateus, e estou com Mateus na cabeça. É que a gente fica andando por aí muitas vezes assim, com a mente fritando, né? Ali, cozinhando, né? Ruminando aquilo que a gente vai lendo durante a semana, a gente fica ruminando, né? E Deus vem falando ao coração. E eu extraí aqui algo lindo para compartilhar com você, e eu quero compartilhar nessa noite. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós vamos então para a palavra de Deus. Quem está preparado, diga amém. Amém. Diga assim para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, abre bem o seu coração, porque é importante abrir o coração para receber. Ah, mas pastor, a situação minha não está assim, para lá de bom, não está assim, que aquele... Nós vamos orar no final, ok? Aguenta as pontas aí, nós vamos orar no final e tudo vai ficar bem. Amém? Tudo vai ficar bem, Deus é contigo. Nunca perca a esperança. Deus é contigo. E o Senhor está falando que há uma luz no fim do túnel, que eu cheguei no final, há uma luz no fim do túnel. Há outra saída. Deus é Deus de providências, o Deus que cuida de você. Então não está nada perdido não, como você pensa. Deus está no comando, Deus não perdeu o controle em nenhuma situação da sua vida. Deus nunca perdeu o controle na sua vida, Deus está no controle. A grande questão é que nós somos precipitados, queremos dar o passo muitas vezes na frente de Jesus. Jesus, não, fica do meu lado aqui, vamos caminhar juntos, que aí eu vou abrindo as portas conforme a necessidade. Então aguenta as pontas aí, no final a gente vai orar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós temos uma história muito linda, que é a continuação. Quem está aí, diga amém. Que é a continuação, vai dando um amém de vez em quando, para mim saber que você está por aí. Olha só, é a continuação, Atos capítulo 4 é a continuação de Atos capítulo 3, essa história se inicia aqui. Pedro e João, é muito pregado sobre isso. Pedro e João, quem são esses? Pedro e João, você conhece, apóstolos, né, de Jesus, homens notáveis que deixaram um legado muito lindo de fé, homens que aprenderam com Jesus. Então Pedro e João subiram junto, está lá no verso 1 do capítulo 3, a hora da oração, a hora nona, tá? Aí eles entrando, encontraram quem na porta? Encontraram um homem coxo, que aí então, aquele homem, quando viu que eles entraram, pediu uma esmola, como era de costume, ele pedia esmola para as pessoas que entravam. Naquele episódio, Pedro e João entravam juntos para a oração, e ele foi pedir uma esmola para Pedro e João também. Pedro e João disse, olha, nós não temos, diferente dos pastores de hoje, né? Dos grandes apóstolos de hoje, naquela época eles não tinham. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, aí é o contrário, muitas vezes hoje a gente tem ouro e prata, mas não tem o levanta e anda, essa autoridade, esse poder, essa graça de Deus, esse poder que é dado através de uma vida de consagração, uma vida de oração a Deus. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos é isso, levanta-te e anda. E o homem, incrivelmente, levantou, firmou seus passos. E você acha que ele foi embora? Dá uma lida na história com carinho, você vai entender. Ele entrou para o templo, ele entrou para a igreja, para o lugar de congregar. Ele entrou junto com eles para a oração. E aí, a Bíblia diz que ele entrou saltando e glorificando a Deus. Aí tá, tudo bem. E aí, todos correram atônitos para volta dos discípulos, em volta dos discípulos que estavam ali, de Pedro e João e aquele homem. E aí isso chamou a atenção das autoridades da época, que foram os mesmos que crucificaram Jesus, Anás, Caifás, aquela turma que crucificou Jesus, que fez todo o complô contra Jesus. Lá estavam eles, os mesmos. Quando viram isso, chamou a atenção deles, pegaram esses homens e prenderam esses homens, Pedro e João. E açoitaram eles e tal. E a história é longa, que eu não vou decorrer toda a história aqui. Eu quero me ater ao que Deus me revelou aqui no texto. E aí,
aqui no capítulo 4, que nós lemos de Atos dos Apóstolos, nós temos a história. Olha só o verso 13 com carinho. Dá uma olhada para o verso 13. Diz assim, ó: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se. Diga comigo, maravilharam-se. Olha só, a vida desses homens, se você for ler toda a história, a vida desses homens e tantos outros personagens da Bíblia, homens de fé, nos inspiram. São inspirações para nós. São verdadeiras inspirações para nós. Pedro e João, para mim aqui no texto, quando eu leio, eu tenho eles como inspiração. Eu admiro esses homens. Como aqui nessa ocasião, que chamado diante das autoridades, eles ficaram pasmos. Alguém falou: olha, esses homens aí não têm nenhuma formação acadêmica. Esses homens aí são pescadores, homens indoutos, que não têm formação nenhuma. Esses homens, aí olha só a continuação do verso: e maravilharam-se e reconheceram que eles haviam o quê? Estado com Jesus. Então o que causou essa maravilha neles, o que essa admiração, foi porque eles caminhavam com Jesus, e quem caminha com Jesus há um grande diferencial na vida dele. Quem caminha com Jesus, eu vou falar de novo para você entender, há um grande diferencial, as pessoas percebem quando nós caminhamos com Jesus. O que maravilhou esses homens não foi só o fato deles serem homens indoutos, que não tinham 100 letras, foi o fato deles ter caminhado com Jesus e operado esse prodígio glorioso, essa grande obra, esse grande feito. Isso impactou diretamente o coração desses homens. Então, o tema da mensagem é vidas que inspiram. Eu olhei para esses homens e disse: meu Deus, que coisa linda! Ainda nos dias de hoje, nós olhando para o texto, a gente se admira desses homens. Ainda hoje, isso causa admiração a todos nós. E aí Deus diz: meu filho, esses homens são inspirações. Aí eu pus: vidas que inspiram. Todos nós somos inspirados por eles nessa noite, pelo feito que eles fizeram, pela grande obra. Então olha só, o que eles causaram aqui foi uma grande impressão. Eles impressionaram as autoridades, porque eram homens iletrados, pessoas que caminharam com Jesus, fizeram um grande feito, esses homens ficaram impressionados. E aí eu pergunto, uma aplicação para os nossos dias hoje: será que nós, como igreja de Jesus, será que nós continuamos a impressionar o mundo lá fora? Será que alguém olha para você, agora estou falando no individual, com cada um aqui, nós no coletivo como igreja, será que o mundo lá fora se impressiona com nós? E agora no individual, será que as pessoas que te cercam, seus familiares, não vou nem falar de pessoas distantes, mas dos próximos, será que as pessoas que estão próximo de você se impressionam com você? Você causa admiração nas pessoas ainda? Essa é a pergunta. Olhando para esse texto, é isso que me salta ao coração, aos olhos. Será que ainda nós, como esses homens, causamos admiração como igreja do Senhor? Ou já perdemos o sabor, como Jesus disse? Jesus disse: o sal que sois vós sois o sal, disse Jesus para os seus discípulos, vós sois o sal da terra. Se o sal, disse Jesus, perder o sabor, se tornar insípido, com que se há de salgar, disse Jesus? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado para os homens, e pisado pelos homens. Será que nós perdemos esse poder de fazer a diferença dia a dia? Será que nós não causamos mais admiração em ninguém? Será que a nossa vida está tão opaca, tão insonsa, que nós não influenciamos mais ninguém? Porque o sal, ele influencia o alimento em si. Uma vez que se cozinha um alimento, até que se põe o sal, você vai comer aquele alimento, parece que não tem sabor nenhum. Quando é jogado o sal, o alimento, o sabor do alimento vem à tona. A gente percebe no paladar fortemente a diferença de uma comida insonsa, que não tem sal, de uma comida que tem sal.
Isso fala de influência. Será que nós temos influenciado para o bem quem está ao nosso redor? Os nossos próprios familiares? Será que nós causamos admiração como esses homens aqui? Eram homens iletrados, sem letra, não tinham formação nenhuma, eram pescadores, e causaram uma admiração nas autoridades. E eu acredito que toda aquela geração foi muito impactada diretamente com o viver, com o modo vivente desses homens, com o modo de viver desses homens. E hoje nós não podemos, como igreja, perder essa identidade, perder esse poder. Mas como, pastor, eu vou deixar as pessoas admiradas comigo? Não precisa fazer nada de mirabolante, mágicas, para poder fazer mágica, eu vou fazer alguma coisa diferente para poder... Não, só viver a vida cristã autêntica. Quem está aí, diga amém. A palavra é um pouco apimentada hoje, mas é pimenta do reino. Ok? Fica aí, segura as pontas aí, é pimenta do reino. Olha só, se nós perder esse poder de influenciar, de mostrar, as pessoas, poxa, eu ando com aquele fulano, meu Deus, como é agradável a companhia dele, como ele é doce, eu fui o repreender, eu fui o chamar a atenção, e como ele é maravilhoso. Ele disse, não, ok, vamos caminhar junto, ok, acerto o passo contigo, né? Então nós temos que causar admiração no mundo de hoje. Se nós perder isso, irmão, se a igreja não for admirada, e a igreja é admirada pelo mundo. Por que admirada pelo mundo? Porque nós vivemos uma vida diferente, na contramão, literalmente na contramão do sistema desse mundo, que governa esse mundo, que é diabólico. Nós vivemos uma nova vida. Aonde você está inserido, lá no seu contexto, lá, você faz um diferencial enorme. As pessoas se admiram de você, ficam maravilhadas aqui, meu Deus, que coisa linda, que maravilhoso esse irmão, o jeito dele de conduzir as coisas, como ele é calmo, como ele é equilibrado emocionalmente, como ele é centrado na vida, como ele sabe o que quer, como ele tem fé, como ele joga a gente para cima. Meu Deus, que pessoa agradável. Será que nós causamos admiração nas pessoas ainda? Fica aí essa pergunta aí. Quem está aí, diga amém. Outra coisa, então, nós temos que ser vidas que impressionam, em primeiro lugar, vidas que admiram, que causam impacto no mundo. Jesus nos chamou para ser luz, para ser sal, para impactar. E olha, quem realmente vive uma vida cristã autêntica, não aquele meia fase, como diz o ditado, mas autêntica, ele é uma pessoa assídua na igreja, ele tem um compromisso com Deus, ele perde todos os compromissos, mas o compromisso com Deus, com a casa de Deus, com os cultos, com o seu devocional diário, ele não abre mão do seu devocional diário, ele é uma pessoa mega dedicado a Deus, cristão ao extremo. Não precisa ser aquele, não estou falando do fanático, aquele que critica, aquele que fica, não, isso aí é o fanático, isso aí tem que se libertar. Ele saiu de um extremo para ir para o outro, só isso. Tem que se libertar. Ele não aprendeu as coisas, ele tem que aprender. Estou falando daquele cristão autêntico, compromissado com Deus, aliançado com Deus, que a companhia dele, a presença dele em qualquer ambiente faz a diferença e as pessoas o admiram por isso. Ele é dócil, o olhar dele é meigo, ele é uma pessoa equilibrada em todas as áreas da sua vida. Você vai conversar com ele, ele te joga para cima, nunca te joga para baixo, nunca te desmotiva. É extraordinário. Eu conheço alguns deles. Eu conheço algumas dezenas de crentes assim. Desse lado aqui todo mundo, desse lado aqui todo mundo, desse lado aqui todo mundo. Quem pode levantar a mão? Eu conheço vocês todos assim. Amém? Pastor, estou no processo, eu entendo. Estou no processo, amém. Estou no processo, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Claro, não estou falando aqui que existe aquele o santo, aí pastor, você então é diferenciado, você então está acima da média. Não, estamos todos iguais aqui, sendo trabalhado. Deus está construindo em nossa vida. Se for pôr uma placa no peito aqui, se fôssemos pôr uma placa no peito, colocaríamos, estamos em obra. Amém? Quem está aí, diga amém. Vidas que impressionam, está no verso 13.
Agora olha só, vidas que são testemunhas. Olha o verso 14 comigo. Olha só, vendo estar com eles o homem que fora curado. Quem? Aquele lá da porta formosa do capítulo 3, do verso 1 que nós falamos, que eu falei só mais ou menos por cima para você entender. É esse homem, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, o quê? Em contrário. Ou seja, o testemunho está aqui. Está aqui. Vem cá, irmão fulano. Esse homem tinha mais de 41 anos. O verso 23. O verso 23. Deixa eu ver se é o verso 23. Não, o verso 22 diz assim, ó. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Então não era uma criança mais. Tinha uma certa maturidade. Vem cá, irmão fulano. Vem cá, irmão fulano. Vem cá, vem cá. Está aqui, ó. A prova, está aqui o testemunho. Nós temos que ser testemunha. E quando a gente é testemunha com provas, irmão, não tem ninguém que possa dizer algo ao contrário. A grande questão é que a gente vive hoje um tempo de um perigo extremo. São extremos, a gente vive num extremo desse com grande perigo. É de muito oba-oba, amém? Muito teatro e nada concreto. Aonde está o milagre? Aonde está a situação? Como é que foi? Conta para mim aí. Onde é que há as provas? Tem provas certas que eu possa ver? A grande questão é que muitos hoje falam e não há provas do que falam. Nada procede realmente. Falo ali para ter algo para falar no momento ali de uma conversa, para uma conversa, estão ali numa conversa calorosa, aí vem uma coisa na cabeça de uma situação e fala ali e se torna até um mentiroso. Mas esses homens aqui, ó, testemunharam, foram testemunhas gloriosas e trazendo a pessoa que fora curada por eles. Esses homens não tinham, as autoridades, o qual os questionavam na ocasião, não tinham nada contra eles. Nós não podemos se opor a isso aí. Então, vidas que testemunham. Nós temos que testemunhar. Nesses dias que vivemos, nunca foi tão urgente a nossa pregação. Nunca foi tão urgente como está sendo agora. Mas por que, pastor Marco, essa urgência toda, pastor Marco? O que você está vendo aí? Eu estou vendo que o tempo está se esgotando, a gente está vendo. Jesus disse para os seus discípulos, um dia que os discípulos saindo do templo, ó Senhor, coisa linda aqui. Senhor, uma perguntinha para o Senhor, melhor duas em uma. Que sinal haverá da tua vinda? Mateus capítulo 24, verso 1. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A vinda do Senhor, nós sabemos que agora vai ser o arrebatamento, a vinda para a igreja, para o povo dele, ninguém vai ver, é lá nos ares, disse Paulo, que vamos nos encontrar com ele. Aí então, depois ele virá para Israel. Então, nunca houve tanta urgência, pastor Fábio, como esse momento que estamos vivendo agora de pregar. Por quê? Porque os sinais estão aí, são claros os sinais. Quem pode dar uma glória a Jesus aí? Ou você não percebe que os sinais são claros? Os sinais são claros de que estamos se aproximando. Pastor, você pode datar o dia e a hora? Não, eu não posso datar o dia nem a hora. Mas uma coisa eu posso afirmar: Ele vai voltar. Quando ele foi assunto ao céu, quando ele lá no Monte das Oliveiras, ele foi flutuando, foi recebido por uma nuvem, que não é essa nuvem que a gente vê aí. É aquela mesma nuvem que estava lá sobre o Monte Sião, quando ele deu, quando o monte Sinai, quando ele deu as tábuas da lei para Moisés, é aquela mesma nuvem que estava lá sacudindo o monte, aqueles trovões, mas nessa ocasião somente a nuvem veio recebê-lo, porque a nuvem diz os salmistas, que a nuvem são os seus carros, ele se utiliza das nuvens como seus carros. E aí então, ele foi levitando, foi indo, e uma nuvem veio, recebeu e levou ele. Mas aí os discípulos ficaram contemplativos, olhando, pensativos. De repente desceu 2 homens de branco, que são anjos, e falaram: por que olhais para cima assim?
esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. Então isso é muito lindo, isso é muito importante para nós, saber que no dia que Ele foi, no mesmo instante Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. E Ele já tinha falado inúmeras vezes isso. Ele já tinha falado inúmeras vezes, mas a ficha nunca cai, demora para cair, né? É assim com a gente hoje, tem irmãos que criticam, né? Nós estávamos um tempo desse reunido num lugar, alguém me disse: abriu a Bíblia e apontou com o dedão: aqui, olha como eles eram. Meu Deus, que incrédulos esses homens eram. Eu disse: a gente não passa muito longe deles, não. Pode ter, olha com carinho, para pensar que nós não passamos muito longe deles, não. Então não há como criticarmos, porque a gente não passa longe deles, não. Misericórdia de nós. Então nós somos o quê? E vendo estar com eles, verso 14, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Está aí a prova, vamos testemunhar, amém? Pode dizer: olha, lá na minha igreja, onde eu congrego, onde eu participo, Deus tem operado milagres, sinais e prodígios. Eu estou falando aqui porque as pessoas muitas vezes têm vergonha de vir aqui à frente, mas nos chamam em particular. Você vê as pessoas me chamando aqui no final do culto, e muitas delas têm relatado: pastor Marco, quando foi orado naquele dia, naquela noite, eu estava sentindo uma dor forte, não estou sentindo mais nada, Deus me curou. Há muitos relatos de curas aqui, só que a gente não se pega disso aí, a gente não se vale disso aí para fazer, deixa eu parar por aqui, mas a gente sabe que Deus faz aqui, Deus faz coisas gloriosas, Deus faz. Olha só, outra coisa está no verso 16, outro ponto importante aqui, dá uma olhada comigo, verso 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens, as autoridades falando entre elas, porque a todos os que habitam em Jerusalém, eu disse o quê? A todos que habitam, diga todos, que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Esse ponto aqui, o que o pastor vê aqui? Eu vejo vidas que incomodam, vidas que impressionam, vidas que testemunham. Em terceiro lugar, vidas que incomodam. Em toda Jerusalém, e olha que não havia zap, não havia internet, não havia rádio, televisão, não se falava outra coisa, irmão, não se falava outra coisa. Aí, como não vai incomodar os homens que são contra? Como não vai incomodar? Ou você acha que o que está acontecendo aqui não está incomodando alguém? Ou você acha que esse progresso da igreja não está incomodando o inferno, está incomodando alguém? As autoridades, meu Deus, o que é isso? Alguém falou: poxa, olha, jovens, crianças, até as criancinhas, tudo, idosos, famílias, nas praças, quando eles se reúnem, não se fala outra coisa a não ser da cura do homem lá do templo. Aí alguns relatos por pormenores, usando pormenores, não um relato como eu falei por cima aqui, mas pormenores, como Estevão, no capítulo 7 de Atos, contou o Antigo Testamento em miúdos. Alguém disse: eles entraram na porta, alguém relatando, eles entraram na porta, o homem pediu uma esmolinha, estava acostumado. Quando olhou para eles, eles pediram que olhasse para eles, e aí o homem esperava alguma coisa e foi curado. Não se falava outra coisa em toda a Jerusalém, não se falava outra coisa. E aí, a quem incomodou? Os inimigos, a turma do contra, o time contrário, aquele que joga contra. Incomodou o pessoal, perturbou essas autoridades, perturbou eles. Mas aí, como o homem estava junto, o homem que foi curado, como a gente leu, eles não tinham nada que dizer ao contrário. O que vão fazer? Aí eles chamaram esses homens e proibiram eles de falarem do nome de Jesus e ensinar as pessoas. Proibiram, assiduamente proibiram. Mas você acha que para alguém que está, olha o verso 8, do mesmo capítulo, o verso 8. Então, olha o verso 8, com carinho.
Então Pedro, o quê? Você acha que para alguém cheio do Espírito Santo, por que tem gente parando na pressão? Por quê? É o contrário disso aqui. Não está cheio. Por que tem gente que se zanga rapidinho das coisas? Por que tem gente que diz assim, ó, eu não levo desaforo para casa, aprendi com os meus pais assim. Por que tem gente que não se humilha? Porque não é cheio do Espírito Santo. Por que tem pessoas que não têm autoridade para nada? Por quê? Não está cheio do Espírito Santo, irmão. Põe na sua cabeça, vamos pôr a nossa cabeça uma vez por todas. Olha só, no reino de Deus não dá para trabalhar sem o combustível, que é o Espírito Santo. Quem nos impulsiona, quem faz acontecer, não é nós mesmos, é Deus através de nós, cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é opcional. Não escutei, pastor. Ser cheio do Espírito Santo não é opcional. O que é então? É mandamento. É mandamento. Ser cheio do Espírito Santo é mandamento. Você está falando então que todo crente, por obrigação, por obrigatório, pelo que é de praxe, pelo que é legal, pelo que é estabelecido no reino, então todo cristão, o Senhor diz que tem que ser cheio do Espírito Santo? Tem. Como isso, pastor? Não acredito nisso. Então você não acredita na Bíblia. Você nem está acreditando no que eu estou falando. Você não está acreditando na Bíblia. Porque nós pregamos Bíblia nesse lugar. Nós falamos do que está aqui, registrado aqui. Então é por isso que ninguém pôde parar Pedro e João. Ninguém pôde parar eles. Aí olha só, verso 8 de novo. Então Pedro e João, completa. Aí olha o verso 13, o final. Reconheceram que eles, o quê? Está com Jesus. Está cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Sai da frente, capeta. Sai da frente, capeta. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente, diabo. É melhor sair, porque senão vai rachar mais a cabeça ainda. Não tem quem pare um crente cheio do Espírito Santo. Não tem. Eles tentaram fazer, mas não conseguiram. Então pessoas cheias do Espírito Santo, o pastor está falando aqui, pessoas que falam de Jesus, que tiveram com Jesus, por isso que falam dele, tiveram experiências, por isso que falam, são cheias do Espírito Santo. Essas pessoas, pastor, elas incomodam, é isso? Está falando isso? Estou falando isso com todas as letras, elas incomodam. Mas por que elas incomodam? Porque elas estão falando de Jesus. Jesus falou assim, ó, vocês serão injuriados, maltratados, perseguidos, por causa do meu nome. Então vai incomodar diretamente aqueles que estão jogando contra, num time contra. Vai bagunçar com eles. Vai bagunçar, literalmente bagunçar. Só vem falar de Jesus. Alguém me disse assim um dia, há muito tempo, nós numa reunião na empresa, eu trabalhava, numa reunião, alguém, depois da reunião assim tem aquele comes e bebes, tal, todo mundo ali comendo, tomando uma Coca-Cola, tomando cerveja, pessoal, eu tomando uma Coca-Cola ali, junto com eles conversando, alguém me disse assim, vocês que esse papo aí de Cristo, de igreja, de Cristo, de cristianismo, e tal, aí ele foi falando, deixei ele falar, ele quase se afogou, né, tanto falar, a língua grande assim, quase se afogou, e aí eu disse no final assim, poxa, engraçado, você disse que crê em Deus, mas quando fala em Deus, em Jesus, você fica incomodado comigo. Estou falando naquilo que você crê. Você disse para mim que crê nele. Creio, mas que esse negócio fica muito chato. Eu disse, pois então, será que você crê mesmo? Reveja o seu conceito. Porque quem crê, irmão, quem realmente ama, falar de Jesus é o deleite da vida dele. Falar de Jesus quando está reunido é a maior felicidade dele. Você pode ver quando um crente está reunido com outro crente, irmão, o papo pode entrar no meio da roda, o papo deles é o céu, é Jesus, é anjo, é glória a Deus, é Espírito Santo, é igreja, é pastor, é o louvor, é o papo do povo de Deus, é isso aí, porque a gente vive nesse mundo aqui de passagem, nós já entendemos isso, nós estamos de passagem por esse mundo, e já entendemos como Paulo disse aos Coríntios, se já ressuscitasses com Cristo,
buscai as coisas que são de cima. Agora quem não tem aptidão, quem não tem paladar, quem perdeu o paladar, quem não tem aptidão, lamentamos. Mas nós que temos paladar aguçadíssimo, amamos comer do manjar celestial, das coisas divinas, gloriosas. Quem está aí, diga amém. Meu Deus, dá um sorriso para o seu irmão, diga assim: meu irmão, está incomodando lá onde tu estás, é? Fala para ele assim, fala bem assim num tom de itajaiense, assim, diz assim: tu estás incomodando lá onde tu estás, é? Mas diz para ele assim, diga assim, ó, se falar de Jesus incomoda, nunca pare de incomodar então, diga. E lamentamos, falar de Jesus para alguns incomoda. E aí nós vamos deixar, meu Fábio? Não, vamos deixar, para. Lamentamos, né, meu Fábio? Lamentamos, pastor, lamentamos. Lamentamos, pastor, aonde você trabalha, se as pessoas são incomodadas quando você fala do amor, da graça de Deus, do grande plano da salvação, se incomoda as pessoas, lamentamos por isso. Agora vamos nós se omitir? Jamais, nós vamos continuar. É aquilo que Joel disse no capítulo 2: tocai a trombeta em Sião e perturbai, incomodai os moradores da terra. Ou você acha que as pessoas no tempo de Noé, como eu comecei aqui falando sobre a porta que temos que entrar nela, Noé quando pregava, tu acha que as pessoas vinham lá: pô, velhão, tranquilo, hein? Poxa, pode ir tranquilo, ó, na última hora ali, antes de fechar a porta, dá uma subida que nós corremos tudo. Você acha que não, quando ele começou a pregar e falar que haveria um dilúvio, que Deus iria cobrar duramente daquela geração, por eles estarem mesclados, o que acontece? Eles o quê? Eles se incomodaram com a pregação dele, se incomodaram com a mensagem. E hoje é a mesma coisa. Se falar de Jesus incomoda, nós vamos continuar incomodando. Diga amém. Agora olha o verso 20, para nós encerrando, puxando o freio de mão. Já vou orar. Você que está aí preocupado, angustiado, vai passar. Eu falei para você que vai passar isso aí. Isso vai, Deus vai tirar, vai arrancar. As mãos de Deus vão entrar no teu peito, na tua alma, e vão te arrancar lá de dentro. Aonde o homem, porque a palavra de Deus, ela divide juntas e medulas, né? Ela é apta para dividir, né? Juntas e medulas. Só a palavra de Deus, ninguém consegue chegar lá. Só a palavra de Deus que divide. Só ela é poderosa. Não tem remédio que cure esse tédio que você está vivendo, essa amargura, esse aperto no peito. Tem remédio, você já tomou vários remédios, não adiantou. Jesus tem a solução. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele promete alívio. Dá uma olhada para o verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, vidas que proclamam, vidas que impressionam, vidas que testemunham, vidas que incomodam e vidas que proclamam. Tudo isso esses homens nos inspiraram a ser. Tudo isso que eu falei aqui, esses homens aqui me inspiraram a ser. Tudo. Não tem outra inspiração. Pastor, você não toma aí aquele que fazia assim, não é? O Michael Jackson, como inspiração para a sua vida? Não. Não, ninguém é inspiração para mim. O mito, pastor, o mito? Não, nem um mito. Ninguém é inspiração para ninguém, a não ser os homens de fé da Bíblia. Os homens de fé para mim são homens de inspiração. São homens que eu posso imitá-los. Claro que em determinadas coisas que eles também como nós, para mostrar que são falhos como nós. Tiago vai dizer isso de Elias. Elias, um homem falho, sujeito às mesmas paixões do que nós, orou para que não chovesse. Então, todos eles foram falhos como nós, mas porém, deixaram um legado de muita fé, de muita determinação e esperança. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos. A todo custo, não podemos. E aí, quando eu falo a todo custo, vem aqui, plim, a história da igreja. Do 2º século, 3º século, do século 16 ali. Se você for ler a história da igreja, eu estava lendo, terminei de ler esse livro, a história da igreja. Desde o 1º século, da era dos apóstolos ali. E aí os pais da igreja, Irineu, Tertuliano.
e tantos outros homens que foram notáveis. Queridos, muitos deles pagaram com a sua própria vida, mas jamais deixaram de falar do que ouviram e viram, do que Deus confiou nas mãos deles. Deus confiou nas mãos de cada um de nós. Ou você ainda não conseguiu se ligar em Marcos capítulo 15, 16 e 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aí é para todo cristão. Então todos nós somos portadores desta boa nova, dessa mensagem. E eles querem tentar, ao longo do tempo tentaram, mas não conseguiram e jamais vão conseguir. Nós cantamos sempre aqui: todo mundo pode parar a igreja de Jesus. É isso? Não, né? Como é que é? Ninguém, só para ver se estão ligados. Ninguém pode o quê? Parar a igreja de Jesus. Ninguém. Se coloca de pé e diga assim: Senhor. Só alguns falaram, diga: Senhor. Agora eu não sei se eu falo o resto. Mas tudo bem, você vai se comprometer com Deus aí. Diga mais uma vez: Senhor. Agora vem o resto que eu não falei, que eu vou falar agora. Me enchi de coragem para falar. Levante a mão e diga assim, só se você tem certeza. Diga assim, ó: pode contar comigo. Se comprometeu. Ai. Não foi nem perante o pastor Marquinho, como diz o pessoal. Foi perante Jesus de Nazaré. Pode contar comigo. Quem pode levantar a mão e dizer bem alto: Senhor Jesus, pode contar comigo. Aleluias. Oh, bendito Deus. Coloque a mão no coração, Deus. A graça foi nos outorgada e o poder foi nos dado na pessoa amada de Jesus. O Senhor mesmo falara dizendo: em meu nome vocês farão coisas maiores do que essas. A graça nos foi dispensada, o poder nos foi outorgado, a misericórdia nos alcançou. A graça salvífica e gloriosa, a mensagem da cruz, a obra poderosa de Jesus, nos incluiu na família divinal. E hoje então nós já entendemos que o Senhor conta com cada um de nós para o progresso do Evangelho, para a propagação das boas novas de salvação, para dizer ao mundo perdido que Jesus tem um plano glorioso de vida eterna, que após essa vida há possibilidade sim de nós vivermos com Jesus eternamente. Ele não nos deixou à mercê, Ele não nos deixou perdido, Ele veio nos resgatar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aleluia. Essa era a nossa condição. Essa era a nossa condição, perdidos, iludidos com as coisas. Mas a graça salvífica, a gloriosa graça que excede a todo entendimento, nos alcançou. E ainda cremos que alcançará os nossos da nossa casa. Quem crê, diga: Senhor Jesus. Levante a sua mão em direção à sua casa agora. Pode virar, para onde você mora, pode virar. Eu queria que você orasse. Todos orando. Quem não estiver orando aqui, irmão, pode sentar. É momento de oração. Jesus disse: tudo que dois de vós concordar. Então tem que concordar. Vamos orar junto. Ore pela sua casa. Eu espero para você orar. Eu espero. Enquanto nós cantamos baixinho, os irmãos vão orando. História Deus tem.